Aleluia, Senhor. Porque Tu és esse Deus maravilhoso. Esse Deus, ó Pai, que está sempre conosco, segurando a mão. O Deus do grande amor que não tem fim. O Deus que não foi capaz de negar o Seu único Filho a nós. Oh Deus, se o Senhor foi capaz de dar o Seu Filho, não nos dará o Senhor todas as coisas. Oh, aleluia, Senhor. Porque o Senhor é esse Deus. E por isso nós dizemos, Senhor, reina. Reina nas nossas vidas. Reina neste lugar. Reina nas nossas famílias. Pois só o Senhor é digno de reinar. Aleluia, Senhor. Oh, Deus. Reina, Senhor. Reina nas nossas vidas. Reina, Senhor, nessa igreja. Reina, Deus. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Tu, Senhor, és digno. Tu, Senhor, somente és digno de glória, de louvor, de adoração, Senhor. Somente Tu, Deus, Tu és. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Vamos com palmas. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Mais uma vez. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar.
Nós vamos, daqui a pouco, continuar o louvor. Eu quero chamar os candidatos ao batismo aqui, para que eles tenham tempo, depois, enquanto cantamos as duas últimas músicas, de se trocarem. Então eu queria que eles entrassem, para que a igreja possa conhecê-los e para que a gente possa fazer a pública profissão de fé deles, antes que a gente promova o batismo. Amém. Pode chegar mais para cá, fica aqui pertinho de mim. Na verdade, esta cerimônia poderia ser até dispensável, porque o pessoal que preparou esses irmãos fez com eles esta profissão de fé, fez com eles esta revisão daquilo que nós cremos. Mas quando eles descerem as águas, o pastor Nivaldo é quem vai conduzir o batismo, vai apenas declarar que eles já creem, e que baseado no que eles já creem, é que vai estar acontecendo então o batismo. Eu queria dar uma palavra para toda a igreja, creio que a maioria, talvez mais de 90% sabe disso. A Bíblia diz que há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Aí alguém diz, então esse um só batismo é o batismo com as águas? Não. O único batismo que tem é o batismo que o Espírito Santo promove, porque quando você aceita Jesus, o Espírito Santo te batiza no corpo de Cristo. Ele te cola no corpo de Cristo. É Ele que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Você só pode crer, você só pode, de fato, aceitar Jesus e fazer parte do corpo, se você foi tocado pelo Espírito, convencido pelo Espírito. Por isso, o batismo na água é apenas uma declaração pública, um testemunho público da fé que eles têm e do batismo que já aconteceu. Então o batismo não é para salvar, o batismo é para os salvos. Amém ou não? Entenderam? Se você creu, você tem vontade de batizar, porque é cumprimento de uma ordenança. Qual é o filho de Deus que não quer obedecer a Deus? Qualquer filho de Deus deseja obedecer a Deus. Eu já disse para eles ali que há muita alegria no céu e que nós aqui na terra também ficamos muito felizes com batismos. É uma das cerimônias que mais me emociona, que eu me envolvo, que eu fico muito feliz, e vocês já perceberam isso, porque nós cremos que o céu se alegra, e por que não dizer que a terra também precisa se alegrar. Esse é o terceiro batismo, é o quarto domingo de festa que a gente recebe membros na igreja, e dos 4, 3 deles com bastante pessoas se batizando, né? Mesmo com 8 aqui na frente, esse é o menor batismo que nós fizemos este ano. Prova que nós estamos muito felizes com o despertamento, com as vidas que estão aceitando Jesus, sendo batizada no corpo invisível de Cristo. Por isso, a única coisa que eu gostaria de perguntar, dispensando tudo aquilo que já foi feito no discipulado deles, é se eles, depois de tudo que ouviram dos discipuladores, se vocês realmente entenderam o plano de salvação, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida de vocês, que a igreja é o lugar de comunhão, onde nós vamos cumprir as mutualidades, nos relacionar, cuidar uns dos outros, e que nós cremos no Espírito Santo que habita em nós e que vai nos preparar dia após dia até o glorioso dia da volta do Senhor Jesus, para que nós possamos habitar com Ele eternamente. Vocês creem resumidamente em tudo isso? Creem que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática? Então, baseado na profissão pública de fé de vocês, eu quero fazer uma oração. Vocês podem permanecer sentados, e logo após a oração, eles vão direcionar para lá. Enquanto isso, nós vamos ter um momento de oração por alguns pedidos que nós temos, e a igreja tem conhecimento de alguns. Nós vamos anotar como fizemos esses dias, e vamos interceder, exercer esse ministério da intercessão. Logo em seguida, procederemos o batismo. Mesmo sentado, você pode participar desta oração, estendendo a sua mão para cá e pedindo a Deus por estas vidas. Amém?
Perante Deus, nós te agradecemos, porque nesta noite podemos ver mais uma vez o milagre do Senhor, levando vidas, ó Deus, que já entenderam o plano de salvação, compreenderam a necessidade de cumprir esta ordenança, e estas vidas hoje, numa pública demonstração e testemunho de fé, comparecem perante a igreja para cumprir uma ordenança, para selar, ó Deus, este batismo no Espírito que já aconteceu, através desse batismo nas águas. Muito obrigado, porque o Senhor deu para esses irmãos esta compreensão. Muito obrigado que o Senhor está dando esses irmãos para esta igreja. E o Senhor deu esta igreja para esses irmãos. Que haja, ó Deus, comunhão, relacionamento, quer através dos grupos pequenos, quer aqui na grande congregação. Que a graça do Senhor se manifeste em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem dirigir-se para lá, se preparar com o pastor Nivaldo, e nós queremos conduzir esse tempo de oração. Os pedidos, vou apelar apenas pela memória. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês para nos ajudar acrescentando os pedidos, tá bom? Pedidos que nós temos de oração. Nós temos orado pela Isabela, nossa sobrinha, que está lá em São Paulo, fez um transplante lá de medula, está no isolamento por causa da imunidade, é uma criança de 5 anos, então nós vamos orar por ela. Nós temos orado também pela Mariana, filha do casal João Sérgio e Viviane, irmã da Gabriela. Os 4 são membros aqui e nós estamos cobrindo de oração esta família em virtude da enfermidade da Mariana. Hoje mesmo nós recebemos um comunicado de que ela teve que ir para o hospital com dores. Foi medicada, voltou para casa, mas é muito complicado porque tem havido este tipo de manifestação. Vamos orar por esta família, né? Eu tenho comunicado constantemente com eles, né? E tenho visto a dor e o sofrimento deles. Então, quero te desafiar a orar agora, mas a orar em casa também por esta família, tá bom? Chegando aqui, a Elvana me pediu oração pela Dona Rod. Dona Rod é membro antigo aqui da nossa igreja, há mais de 100 anos. E agora ela está internada, em estado delicado, e nós vamos orar pela Dona Rod. A sua irmã gêmea viveu, é um caso raro, né? 2 irmãs gêmeas viverem 90 e tantos anos. Mas a Dona Ruth faleceu há pouco tempo, mas as duas celebraram aniversário juntos por 90 e tantos anos, como irmãs gêmeas. E agora ela, que passou do 100, está ruim e precisa também das nossas orações. Reverendo Cidecil, internado há muito tempo, continuar orando por ele, né? Ele voltou para a UTI. Continua na UTI, né, Oswaldo? Ele voltou para a UTI, continua na UTI. Ele esteve na UTI, foi para o quarto, voltou para a UTI e também está sentindo dores, precisando também de um cuidado especial de Deus. A dona Zeilinha, que é mãe do seu Joanilson, tem apresentado algumas pequenas melhoras, mas já são muitos dias de hospital. Nós vamos estar orando por ela também. Agora eu conto com a ajuda de vocês para outros pedidos. Está sendo anotado ali para ninguém ter dificuldade depois. Alguém se quer acrescentar algum pedido a esses que eu coloquei? Então, o seu Walter, bem lembrado. Nosso irmão Walter Abreu, né? Esposo da Rosemília, pai do Sandro, do pastor Giovanni, da Roberta. A Maria Luísa, tia da Amanda, vamos orar por ela também. Nós temos orado, né, Alexandre, pela sua prima, Ellen, né? Vamos continuar orando pela Ellen, que também já há 3 anos tem estado na cama, vegetando, com uma doença também grave. A gente lá no grupo pequeno tem orado pela Ellen. Lembram de algum outro pedido? Podemos clamar ao Senhor? Pastor Raimundo Marcelo, e vamos acrescentar o pastor João Batista, né? E então, Raimundo Marcelo e pastor João Batista, ambos também na área da saúde. Pastor, hoje na escola um irmão pediu oração pelo seu
Seu Bento, membro bem pioneiro aqui, né, responsável pela construção da capela lá, que também está precisando das nossas orações. Muito bem. Eu recebi uma notícia muito triste agora ali do Jardim, de que um dos filhos do Dr. Edson, nosso irmão aqui, que também é pastor, aqui ele não tem exercido, mas ele foi consagrado pastor, é doutor, psiquiatra. O filho dele faleceu fora do país e parece-me que está vindo amanhã, né, esta noite, para poder ser velado e sepultado amanhã, e é algo que pegou eles de surpresa. Passou mal na viagem e já foi fulminante, faleceu, e é a notícia que o Jardim trouxe em primeira mão para a gente estar orando pela família do Dr. Edson, tá? Seu Domingos, na área da saúde também, né? Então, Seu Domingos, também saúde. Amém, gente? Podemos orar por essas pessoas? Vamos ficar para fazer essa oração? Não é pecado orar de olho aberto, não. Você não vai decorar todos os nomes. Então, você ora. Se precisar abrir o olho para ler, você pode abrir. Mas vamos orar crendo que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Não é? Eu creio. Claro que Deus é soberano. Deus é livre para fazer o que Ele quer. Mas existem milagres que Deus faz que nós muitas vezes não compreendemos. Eu estava dizendo, o consolo de Deus, numa vida igual a da própria família aí, da Mariana, João Sérgio, família, já tem sido testemunhado como milagre. Já tem médico dizendo que está interessado no caso, porque viu que essa família é diferente para enfrentar as lutas. Não é? Então nós cremos que tem muitas formas de Deus agir e do testemunho ser gerado e outras bênçãos acontecer. Então eu queria que você orasse pedindo o que está no seu coração, mas também admitindo que Deus é soberano para fazer conforme Ele quiser. Amém? Márcia, qual que é o motivo? É saúde também. Então Márcia, saúde. É uma... Mesmo, bem lembrado. Por isso que eu pedi para vocês me ajudarem, né? O Washington, que é irmão da nossa irmã Sueli, filho da irmã Maria, mora nos Estados Unidos e está também fazendo um tratamento delicado lá. E aí a distância acaba gerando apreensão no coração da família. O Washington. É muita gente, né? Mas dá para a gente, lendo, interceder. Eu creio que a igreja tem essa vocação sacerdotal de interceder por quem precisa, não é? Precisamos exercer esse ministério. Então eu desafio você a não ficar calado, mas abra sua boca, clame ao Senhor, para que haja bálsamo, alívio, restauração, cura na vida dessas famílias. Você pode fazer isso? Amém? Vamos começar? Senhor, nós queremos apresentar a Ti estas vidas que aqui estão, nominalmente, apesar de saber que o Senhor as conhece todas pelo nome. O Senhor sabe quem são elas, onde elas estão, o que elas estão passando. Mas nós queremos nesta noite, em nome de Jesus, pedir que a bênção do Senhor, que transpõe obstáculos, que não tem barreira geográfica, que esta bênção pode estar na vida e no coração daqueles que estão mais perto, daqueles que estão longe, daqueles que estão nos hospitais, daqueles que estão nos lares, daqueles, ó Deus, que ainda estão aguardando decisões. Nós lembramos, ó Deus, da Eliane Costa, ó Deus, que também está preparando para um procedimento amanhã. Ó Deus, que a Tua filha, a Tua serva, possa ser surpreendida com aquela bênção que ela está aguardando. Amanhã, ó Deus, quando os médicos forem fazer aquele procedimento. Os demais que estão com seus nomes aqui, ó Deus, nós queremos pedir que, à medida que os nossos irmãos citem esses nomes, que o Senhor possa enviar anjos do Senhor para agir na vida de cada um, trazendo alívio para a dor, trazendo esperança para o coração, trazendo ânimo, trazendo fé, trazendo, ó Deus,
aquela convicção plena de que o Senhor está junto e que elas não precisam temer. Ó Deus, faça mesmo um milagre naqueles que estão precisando de um milagre. Opere na vida dos enfermos, na vida das famílias desses enfermos e na vida daqueles profissionais que estão cuidando desses enfermos. Nós cremos no poder do Senhor. Por isso, ó Deus, traga para nós a convicção de que podemos descansar, porque o Senhor está no controle de tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero ainda, vocês podem sentar, convidar para vir aqui o Jaldim, a de Lourdes. A Vânia Carneiro está aí? Não. Não, né? O Jaldim e a de Lourdes. Os demais aniversariantes estarão representados na vida desse casal, tá? O Jaldim tem enfrentado dificuldades desde quando o seu pai faleceu. Nós temos acompanhado e orado por eles. E agora eles não estão aqui, não é para falar de dificuldade, é para dizer que hoje é aniversário dela, foi aniversário do Jaldim, aniversário de casamento, né? E eles têm uma gratidão muito grande a Deus, porque o Jaldim, desde o seu nascimento, é um milagre, não é? Em virtude de tudo que aconteceu na gestação e no seu nascimento. Então, chegar até aqui, romper e chegar até aqui, para ele é um milagre. Nós estávamos planejando para fazer um culto durante a semana. Eu disse, Jaldim, eu faço questão de abrir um espaço no culto, falei isso para de Lourdes, para a gente orar por vocês no culto de domingo à noite. A igreja toda vai estar presente. No culto de semana não vem. E eu quero que a igreja toda testemunhe, não é? Esta bênção que você gosta tanto de compartilhar, porque é uma bênção do milagre de Deus na vida dele. A mãe dele era uma mulher de oração, uma mulher muito firme, uma mulher de fé. E esta herança, graças a Deus, tem sido perpetuada na vida do Jaldim. Eu queria convidar o pastor José Nilton para vir aqui e fazer esta oração por este casal, esta oração de gratidão. E aí inclua, por favor, os demais aniversariantes. Pai, nós rendemos graças ao Senhor por este momento, na Tua presença, em que nós podemos, ó Deus, render louvores a Ti. Muito obrigado, porque mesmo em meio às dificuldades e às lutas, o Senhor tem sido fiel para com a vida do Jaldim, da de Lourdes, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor concedeu mais um ano de vida a ela, a ele, mais um ano de vida conjugal. Que o Senhor esteja fortalecendo este casal, e que na força e no poder do Senhor, eles continuarão unidos e caminhando rumo aos propósitos do Senhor para a vida deles. Como igreja, nós celebramos com eles, como igreja estamos felizes com eles, porque o Senhor tem feito grandes coisas, e eles têm podido experimentar, sim, do Senhor em meio às lutas. Mas agora nós queremos celebrar as vitórias na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Também que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que estão aniversariando hoje, nesta semana. Que a graça do Senhor também alcance os nossos amados irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Podemos aplaudir como forma de saudação aos aniversariantes. Deus abençoe Jaldim e de Lourdes. Eu não coloquei, depois eu orei, talvez alguns escutaram, a Eliane Costa também está tratando, vocês sabem, nós temos orado por ela, esposa do Ademir. E ela me passou uma mensagem agora que não veio ao culto, porque ela está se preparando para um procedimento amanhã. E aí ela pediu para a gente estar orando por ela e pelos médicos. Há uma grande possibilidade dela receber uma boa notícia, dizendo que cauterizou, que já está de alta, que não precisa nem continuar o tratamento mais. Mas nós cremos que isso é possível, não é? Mas vamos orar por esta irmã também. Amém? Eu gostaria, então, de convidar os batizandos, enquanto eles entram no batistério, pastor Nivaldo primeiro, para começar esta cerimônia. Eu quero também cumprimentar aqueles que estão nos assistindo pela internet, não é? Cada dia tem aumentado, temos um grupinho fazendo isso, algumas pessoas que às vezes estão impedidas de vir ao templo, que Deus os abençoe ricamente aí também.
Espero que até o batismo, além das orações e dos cânticos e da mensagem, que até essa cerimônia de batismo possa edificar e abençoar a sua vida também. Minha irmã Emily, sobre a tua pública profissão de fé, eu, na qualidade de ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje. Ana, sobre a tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diferente hoje é o meu coração. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falam no mundo de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo fala toda a gente. Alexandre está conosco dentro do magistério, porque ele foi o discipulador da Estela. Por isso ele está aqui dentro, prestando uma homenagem para ela. Estela, sobre a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo me deu seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Daida, sobre a tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer.
sobre a tua pública profissão de fé. Eu, como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. Jairo, sobre a tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus, vou me oferecer como uma oferta em teu altar, vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Alessandro, sobre a tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. Leandro, sobre a tua pública profissão de fé, e eu, na qualidade de ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai querido, neste momento nós acabamos de realizar um ato simbólico, aonde, ó Deus, esses nossos irmãos declararam publicamente a sua fé, dizendo, ó Deus, que arrependeram dos seus pecados e aceitaram Jesus Cristo como o único Salvador na vida deles. E agora, ó Deus, eles selaram essa profissão de fé através do batismo. Ao descer das águas e ao submergir, ó Deus, eles estão dizendo, ó Pai, que agora quer viver uma vida nova e que agora são novas criaturas. Mas nós sabemos das dificuldades, ó Pai, quando qualquer ser humano se propõe a andar junto do Senhor, a estar com o Senhor, a fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Há, ó Deus, muita interferência, especialmente, ó Pai Santo, do maligno, Deus. Mas nós queremos, nesse momento solene, te pedir, ó Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que a cada dia, Senhor, as tuas misericórdias possam se renovar na vida desses nossos irmãos. E a cada dia, ó Pai Santo, eles possam estar recebendo, Senhor,
a ajuda, o conforto e o ensinamento e a proteção do Espírito Santo, para que eles possam caminhar, ó Deus, e chegar à vitória, chegar ao alvo, ó Deus, que é a adoração do teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado por esse momento, recebe-os, ó Deus, e que a nossa igreja esteja também recebendo-os como membro, ó Pai, como parte do corpo de Cristo, e possamos tratá-los, ó Deus, assim, como pessoas especiais, pessoas, ó Deus, que fazem diferença, que vai, ó Deus, ajudar no ministério dessa tua igreja, Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Como é maravilhoso, né? Não podia faltar nós cantarmos nesse momento, dia feliz, vamos ficar de pé? Da história, o grande dia, não podemos esquecer que ele venceu a morte e nos resgatou. Amém. Por isso que nós cantamos, Jesus vivo está. Amém? Amém. Esse é o grande dia em que nós fomos resgatados, em que nós fomos lavados. O grande dia venceu a morte e nos resgatou. Cantarei, Jesus vivo está. Do sepulcro ele saiu e vida eterna ele conquistou. Cantarei, Jesus vivo está. Aleluia, vivo está. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. O mesmo eu não sou. Caminhando em teu amor, chego a ti, pois sei que livre sou. Tu és meu, Cristo, e eu sou teu. Alegria e paz sem fim, todo choro em breve acabará. Gritarei, Jesus vivo está. Aleluia, irmãos, vivo está. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou.
Aleluia. Nós não somos mais os mesmos, porque um dia o Senhor levou os nossos pecados naquela cruz. Nós ressuscitamos com Ele, amém? Amém. A graça do Senhor nos faz dançar. A alegria do Senhor nos faz cantar a Ele, amém? Tua graça nos faz dançar, com toda a força celebra, dançaremos, gratos ao teu amor. Cadê o povo que dança pro Senhor? Tua glória nos faz cantar, por toda a terra te exalta, cantaremos, glórias a ti, Senhor. É o transbordar, por nos perdoar, ou te conhecer. Aleluia. Não podemos nos calar e seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, Deus. Aleluia, Tua Senhor. misericórdia, É pra ti, Senhor. e seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. Aleluia. Vamos lá, a tua graça nos faz dançar. Tua graça nos faz dançar, com toda a força celebra, dançaremos, gratos por teu amor. Tua glória nos faz cantar, por toda a terra te exalta, cantaremos, glórias a ti, Senhor. É o transbordar, por nos perdoar, por te conhecer. Não podemos nos calar e seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Celebramos a tua glória, Senhor. Celebramos a tua vida. Celebramos a maravilhosa salvação que temos em Cristo Jesus. Celebramos porque tu és o nosso Deus, o único Deus, o Deus maravilhoso. Celebramos porque tu és digno de louvor, de glória, de honra. Tu és digno do nosso cantar, do nosso bater palmas, do nosso dançar. Aleluia, Senhor, digno és tu. Aleluia. Amém, irmãos. Amém. Que bom. Momento alegre, celebração de festa, momento de cânticos tão bons. Ontem à noite, hoje pela manhã, eu estava falando no aniversário da nossa igreja no Jardim Bela Vista. Há poucos dias atrás eu estava em Brasília, na igreja lá do pastor Giovanni pastoreia. Ontem e hoje, pastor Rainivon, que foi missionário entre os índios. E foi bom compartilhar sobre igreja. Um tema que eu tenho compartilhado há anos. E nesta noite eu não podia falar, depois que a gente concluiu a nossa jornada
a respeito da família, família inabalável. Depois de ter pregado aí vários domingos sobre as virtudes cristãs, eu não podia perder a oportunidade de, nesta noite, festa, de celebração, de alegria, de falar sobre comunhão na igreja. E o texto bíblico que eu quero ler com vocês, Filipenses capítulo 2, de 1 a 11, é um texto que eu vou projetar, que não é novidade. Eu sei que você conhece bem esta carta de Paulo e esta passagem. Então, acompanhe a leitura, por favor, ou da sua Bíblia, do seu celular, tablet, ou então pela própria tela, e eu vou ler os primeiros 11 versículos deste capítulo. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Ele nos abençoe com essa leitura. Amém. Comunhão. Eu quero começar com uma pergunta. O que pode ameaçar a comunhão da igreja? Quais são as ameaças para a comunhão da igreja? É interessante porque existem ameaças externas e existem ameaças internas. E Paulo fala delas. Preste atenção nesse começo, porque vai nos ajudar no que vem depois. As ameaças externas estão descritas no capítulo 3, quando Paulo fala para termos cuidado com os cães. Quando ele fala cuidado com os cães, ele está se referindo aos falsos mestres, aos falsos profetas, aos pregadores itinerantes que saíam por aí semeando falsa doutrina no seio da igreja. Era o perigo externo, era a ameaça externa. Eles pregavam a falsa circuncisão. Eles iam com a mensagem diferente da mensagem genuína, da mensagem bíblica, da mensagem cristã. Constituíam uma ameaça para a vida comunitária da igreja. Mas havia também ameaças internas. E as ameaças internas estavam descritas na carta no capítulo 4, quando Paulo diz, rogo a Evódia. É interessante porque Evódia significa fragrância. E ele diz, rogo a Síntique. Síntique significa feliz, ditosa. Eram duas pessoas da igreja. E ele diz, eu rogo a vocês que pensem
concordemente, em unidade, porque vocês estão prejudicando a comunhão na vida da igreja. Havia desentendimento entre essas personagens. E esse desentendimento estava prejudicando a unidade da igreja. Que desentendimento é esse? Paulo não refere-se a ele, não sei. Mas uma coisa eu sei, e os comentaristas confirmam isso, que uma das razões desta carta ter sido escrita foi para corrigir esses desentendimentos. Ela foi escrita por esse motivo. Ele, inclusive, pede ajuda para um presbítero, para um líder, para que interfira na situação, para que aquilo não alastre, para que aquilo não gere mais dificuldade na vida da igreja. Deixa eu parar aqui um pouquinho, antes da gente continuar. Devemos ter muito cuidado, irmãos. Eu confesso para você que eu vivo constantemente apreensivo, precisaria ficar mais tranquilo. Porque eu vejo o inimigo ameaçando constantemente a unidade, a comunhão, a vida da igreja, de uma ou de outra forma. Com ameaças externas, à medida que baixamos guarda, à medida que deixamos outras pessoas infiltrarem com suas doutrinas, com seus ensinos que não são bíblicos, e as ameaças internas, à medida que os desentendimentos, que os conflitos, que as dificuldades de relacionamento começam a surgir. E muitas vezes a gente vai com muita ingenuidade achando que isso é coisa à toa. E não é coisa à toa. É manifestação do inimigo para trazer desconforto na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu estava numa reunião essa semana, planejando junto com a denominação, e nós estamos no mês, apesar de estarmos falando pouco, mas o ISEC Notícia tem falado, tem cartaz lá na porta, nós estamos no mês da campanha nacional de missões da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Há poucos dias atrás alguém me perguntou e eu não tinha resposta na ponta da língua. Quantos missionários nós temos? Hoje eu tenho cadastrado já, em parceria ou de maneira total, nas dependências da Igreja Cristã Evangélica. Nós temos 58 missionários, espalhados pelas diferentes áreas deste mundo, não apenas no Brasil. No Brasil, entre os índios. Mas nós temos no Paraguai, nós temos em Portugal, nós temos na África, nós temos gente espalhada por outras regiões, por outros cantos, que tem levado o Evangelho do Senhor Jesus. E nós estávamos ali reunidos para dinamizar esse ministério, montar um esquema, organizar ali quem vai liderar, como é que vai ser a liderança desse ministério. E aconteceu algo muito interessante, porque enquanto estávamos lá, um dos missionários que estava na reunião disse o seguinte: nós temos 2 desafios missionários. O primeiro desafio é onde o Evangelho é desconhecido. E o segundo desafio é onde o Evangelho é distorcido. E eu, poxa vida, que palavra. Porque às vezes a gente pensa assim, vamos evangelizar o mundo porque no Brasil já está tudo resolvido. Mas eu tenho percebido que o Evangelho no nosso país continua sendo um desafio para a igreja. Porque apesar da quantidade de igrejas e a quantidade de evangélicos e a quantidade de gente dizendo que faz parte desse exército de Deus, eu ainda vejo um evangelho distorcido em nossa pátria. Precisa ser repensado, refletido. Por isso, nesse aspecto, o país ainda continua sendo um campo missionário para a igreja do Senhor Jesus. Ameaças internas e ameaças externas. Pregação que não condiz com as Escrituras e relacionamentos que também não são os relacionamentos que Deus deseja e quer para a sua igreja. Mas eu quero voltar a atenção para o texto que nós lemos.
E parte do texto fala que a igreja de Filipos estava em Cristo. Os crentes estavam em Cristo. Agora, o que o estar em Cristo significa? Será que nós sabemos o que significa estar em Cristo? Talvez se eu fizesse uma pergunta aqui, quantos aqui nesta noite já estão em Cristo? Muitos iriam levantar as mãos. E eu disse que quando o Espírito Santo nos batiza no corpo, nós estamos em Cristo. No corpo de Cristo. Mas a questão que nós precisamos voltar a ela é, se eu estou em Cristo, a minha pergunta é, eu estou repercutindo isso? Porque se você está em Cristo, você tem que viver como alguém que está em Cristo. Não adianta dizer que está e não demonstrar isso nas ações práticas. Ah, eu estou em Cristo. Você vive como um cidadão que está em Cristo? Ah, eu estou em Cristo. Você está na igreja como uma pessoa que está em Cristo? Eu estou em Cristo. Mas isso está sendo refletido na sua vida diária. Nos momentos mais difíceis, no lazer, no trânsito, dentro de casa. O que significa para você estar em Cristo? Você tem demonstrado que você está em Cristo de maneira prática? Então eu acho que hoje à noite a nossa meditação vai ser para nós detectarmos a nossa posição em Cristo, repercutir esta posição em Cristo, olharmos para as ameaças internas e externas, para os inimigos da comunhão, para nós descobrirmos o que Deus tem para nos ensinar de prático através de Filipenses capítulo 2. Os inimigos da comunhão, que a gente vê no texto, só para poder detectá-los, são dois: divisão e competição. Divisão, e essa não é a primeira igreja, a igreja de Corinto também sofria deste mal, também tinha problema de divisão e de competição, fazer as coisas para poder aparecer com a motivação errada. Quais são os amigos da comunhão? Os amigos da comunhão são dois também: unidade e amor. A igreja que causa impacto, que contagia, que é saudável, é esta igreja que vive em unidade e amor. Hoje pela manhã eu disse isso para a igreja onde eu estava. Eu disse, olha, sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente quer fazer ações positivas. Pastor, qual vai ser o programa de evangelismo de 2016? Eu vou dizer para você qual que é o programa mais eficiente de evangelismo para o ano que vem. É o seu testemunho. É você viver uma vida cristã coerente. É você mostrar que Jesus fez diferença na sua vida. Porque se você revelar isso, demonstrar isso, viver desta forma, o evangelismo vai ser uma consequência disso. Você vai ter que preparar e organizar a sua agenda para você ter condições de atender todas as pessoas que vão querer te procurar. Sabia disso? Em Atos diz que a igreja vivia de modo bonito, simpático e dia a dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. É assim. A igreja cumpre o papel dela, vive em unidade, vive em comunhão, dá bom testemunho para os de fora e o Senhor vai acrescentando. Cuide de mais esse, cuida de mais esse, cuida dessa família, cuide desse casal. As pessoas vão se aproximando. Talvez tenhamos que fazer as perguntas perturbadoras de sempre, sem medo das suas respostas. E as perguntas perturbadoras que precisamos fazer sem medo da resposta são as seguintes: qual é o nosso papel? Quão relevantes nós estamos sendo como igreja e como crentes? Como eu devo encarar o mundo que está ao meu redor? Qual é o segredo para cumprir a missão? Qual é o segredo para agradar a Deus? Eu diria que o texto nos responde com um versículo fantástico que diz assim, dentro do texto que já foi lido: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Está aí o texto. Antes de
de passar para o slide da frente, deixa eu só dar para você, depois de ter dado esta dica sobre os inimigos e amigos da comunhão, duas palavras que nós não vamos descer a detalhes, porque nós estudamos uma delas recentemente, que está também embutida no texto. Nesse versículo que a gente leu humildemente, e na frente, quando conta que Jesus esvaziou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Guarde duas palavras. Sabe como é que você vai cumprir a missão? Humildade e submissão. Humildade fez parte das virtudes cristãs que nós meditamos há poucos dias. Submissão não significa subserviência. Não significa você se curvar a tudo e a todos de maneira irresponsável, sem refletir. Mas significa que você abre mão dos seus interesses pessoais por uma causa maior, por um motivo maior. E Jesus foi submisso até a morte, e morte de cruz. Agora sim, seguindo em frente, vamos ver se é para nós termos a mesma atitude que teve Jesus. Vamos ver o que nós aprendemos de Jesus que pode ajudar na nossa comunhão na igreja. Primeira dica de Jesus, ou do texto sobre Jesus. Pense mais nos outros do que em si mesmo. O texto é claro em dizer que o Senhor abriu mão, esvaziou-se a si mesmo, tornou-se em forma de homem, semelhante a homens, voluntariamente. Virou servo. Virou alguém que abriu mão do que era seu, para que ele pudesse fazer diferença na vida das pessoas. Em Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10, nós encontramos um texto rico, que a gente conhece muito bem. É neste capítulo que está aquele versículo: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas o texto começa fazendo uma pergunta: de onde vêm as guerras e as contendas? Como é que começam as brigas, os conflitos? Você pode dizer assim que talvez a lista não está esgotada no texto. Mas eu desafio você a ler esse texto em casa depois. Sabe o que você vai descobrir? Que as guerras e as contendas, de acordo com esse texto, têm origem nas paixões da carne que guerreiam contra a alma. Tem origem no egoísmo, na inveja, na ambição. Ah, mas isso acontece fora da igreja, pastor. Não é não. Às vezes até o nosso serviço na igreja tem motivação errada. A gente não faz com outra motivação, senão competição, inveja, disputa. E quando a motivação é errada, pessoas vão ficar feridas, traumatizadas, machucadas, destruídas, sentimentos vão ficar confusos. E sabe o que vai acontecer? A comunhão vai ser prejudicada. Inimigos da comunhão. O que eu posso fazer para vencê-los, pastor? Está aí uma primeira dica, um primeiro segredo. Pense igual Jesus pensou. Pensou mais nos outros do que em si mesmo. Agora reflita comigo. Quem era Jesus antes dele se tornar homem? Deus bendito. Jesus era adorado, exaltado, não sentia falta de nada porque ele era Deus, em pleno gozo e comunhão com o Pai e com o Espírito. Possuía toda a glória, toda a majestade, tudo. E o que Paulo diz? Ele tirou aquela roupa, se despiu, esvaziou-se para virar homem como você e eu. Que coisa fantástica. Jesus abriu mão da glória, abriu mão do céu, abriu mão da comunhão plena com o Pai, com o Espírito, abriu mão do reinado, abriu mão de tudo para tornar-se ser humano, homem como você, homem como eu. Ele pensou mais nos outros do que
em si mesmo. Veja o texto, versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar. Eu não vou pensar nisso. Vale a pena contrastar a atitude de Jesus com a atitude, por exemplo, de Lúcifer. O que Lúcifer fez? Era privilegiado, anjo de luz, tinha tudo, e mesmo assim ele queria ser igual a Deus. Talvez valha a pena contrastar também com Adão, um homem criado por Deus para governar sobre tudo, privilegiadíssimo, mas desobedece e cai, porque ele queria deter o conhecimento que Deus tinha e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal para ser semelhante a Deus. Preste atenção. Dois seres criados querendo ser igual a Deus. E Deus voluntariamente virando homem. Abrindo mão de ser Deus. Para ser homem como nós somos. Isso não é maravilhoso? Isso não é desafiador? Agora você pensa assim, mas esse pecado de Lúcifer e de Adão não me atinge. Não nos atinge? A gente tem visto constantemente as pessoas por aí querendo ser Deus. Sabe quando é que isso se manifesta? Quando a pessoa quer a glória para si mesmo. Sabe quando é que isso se manifesta? Quando a pessoa quer ser aplaudida, ovacionada. Quando a pessoa quer que os holofotes se voltem para ela. Quando ela quer a primeira página do jornal. Quando ela quer a capa da revista. Ah, meus irmãos, não é fácil você lidar com visibilidade, lidar com influência, sem perder a postura de humildade. O inimigo pode muitas vezes pegar a pessoa exatamente nesse item. Nesse item, começa a crescer, ser reconhecido, aparecer, daí a pouco ele se acha. Puxa vida, sou eu? O Marcos, pastor da Cristã Evangélica de Campinas. Que Deus nos livre deste pecado, que nós possamos receber esse exemplo e essa dica de Jesus, que não considerou que ser Deus deveria ser algo a que devia se apegar. Mas ele abriu mão de tudo para simplesmente ser homem. Abriu mão de tudo para simplesmente servir. E é interessante porque a Bíblia diz, preferi-vos em honra uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros. Perdoai uns aos outros. Sabe o que significa isso? Relacione bem uns com os outros e abra mão voluntariamente de coisas. Porque se você não abrir mão, meu querido, você não vai relacionar bem. No meio evangélico, eu sou um defensor da unidade, caminhamos a vida inteira, fiz parte da Associação Evangélica Brasileira, toda reunião que tem em Goiânia eles me chamam porque acham que nós temos aí uma luta pela unidade da igreja, mas o maior inimigo da nossa unidade, em Goiânia, que é onde eu pastoreio há mais ou menos 30 anos. Sabe por quê? As pessoas querem unidade da seguinte maneira, vamos nos unir todos em torno de mim. Isso não é unidade. Eu quero ficar unido com todo mundo, desde que todo mundo fique em torno de mim e faça o que eu quero, do jeito que eu quero, aí isso é unidade, não é unidade. Que Deus nos livre disso e que a gente aprenda com Jesus. Segunda dica do texto, você precisa primeiro descer, para depois servir. Não tem jeito de você servir se você estiver no pedestal. Não tem jeito de você servir se você continuar achando que é superior a todos. Pensar nos outros é o primeiro passo. Mas não é tudo, porque isso é abstrato. O verdadeiro serviço
significa você descer até o ponto de poder fazer o que Jesus fez. Ocupar o lugar de um escravo, pegar uma bacia e lavar os pés dos seus discípulos. Era comum lavar pé das pessoas naquela época. O que há de diferente nisso? De diferente é que Jesus, o rei dos judeus, desenvolveu um papel que não era dele, e sim dos escravos da casa. Pegaram uma bacia e lavaram os pés dos convidados. Jesus não fez isso todo dia, toda hora, em todo o tempo. Ele fez isso uma vez, ou pelo menos ficou registrado uma vez, por causa do aspecto didático disso, para poder dizer que quem quer ser o maior no reino tem que ser aquele que serve aos outros. Você tem que aprender a servir, meu irmão. Servir. Eu li um texto de Hernandes Dias Lopes que contribuiu muito com esta fala. E no texto ele cita a ilustração de 3 personagens, 2 com nome e um anônimo. Um dos personagens, Jean-Jacques Rousseau, que ensinou que o homem é bom por natureza. Só que viveu uma vida tão incoerente que, apesar do homem ser bom por natureza, abandonou os seus filhos e os deixou na miséria. Ele citou Karl Marx, pregou uma sociedade justa. Mas pouca gente sabe que ele deixou sua família passando amargas necessidades. Um outro filósofo, esse anônimo, escreveu palavras muito bonitas a respeito de educação dos filhos, mas abandonou os seus. Para ele era fácil amar de boca, mas não conseguiu demonstrar amor na prática pelos seus próprios filhos. Você quer ajudar na comunhão da igreja? Comece a servir. E não precisa ter cargo para servir. Não precisa ter título para servir. Não precisa de orientação pastoral para servir. A primeira oportunidade de servir que você tem é dentro da sua casa. Comece a servir a sua casa, a sua família, seu cônjuge, seus filhos. Sirva no seu trabalho. Sirva na igreja. Sem dúvida alguma, a primeira oportunidade de servir está bem perto de você mesmo. Mas para você servir, você tem que tomar a atitude de Jesus, descer. Ele desceu da glória, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Você não é superior, você pode estar em função diferente. Em posições funcionais diferentes. Mas Jesus morreu por todos os seres humanos que você imaginar que estão passando por perto de você. Você tem a oportunidade de servir. O serviço não precisa ser oficial. Se a gente oficializa, ótimo, amém. Mas o serviço é algo natural. Que cada pessoa se propõe a fazer quando esvazia a si mesmo. De toda vaidade, de toda prepotência, de toda arrogância. E diz, eu vou servir. Sabe por que eu vou servir? Porque o Jesus a que eu sirvo, o meu Senhor, que eu chamo de Senhor, Ele serviu. E Ele disse que era servo. Olha o que nós aprendemos com esse exemplo e com que Jesus nos ensinou. O serviço promove a comunhão. O primeiro passo, pense nos outros. O segundo passo, sirva os outros. Se você só ficar na área do pensamento, não adianta nada. E o texto que nos dá base, quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Já imaginou? Ele aniquilou-se a si mesmo, pondo-se de lado os seus atributos, tornou-se limitado num corpo físico humano, sem pecado, mas era corpo limitado. Serviu durante esse tempo que ele esteve aqui, levou esse corpo para a cruz, morreu voluntariamente. Nem Jesus, nós vemos uma história que veio do céu para a terra, da glória para a vergonha,
de senhor a servo, da vida para a morte e morte de cruz. Ele não foi um mártir, de forma alguma. Tem gente que pensa assim, Jesus é um mártir cristão. Não é não. Você sabe por que não é mártir cristão? Porque o mártir não tem como escapar da morte. Jesus poderia ter escapado se ele quisesse. Quando Pedro tirou da espada para tirar a cabeça daquele soldado e acertou a orelha, Jesus disse, se eu quisesse, legiões de anjos vinham me defender. Eu não estou indo para a cruz porque eu preciso ir, não ter outra alternativa, não ter outra saída. Eu estou indo para a cruz porque eu quero. É um ato voluntário. As pessoas não devem servir por obrigação, devem fazer isso como um ato voluntário. Deve pôr o avental de servo como ato voluntário. Deve fazer isso para promover a comunhão na vida da igreja. Terceiro conselho, são 4, fica firme aí. Está disposto a pagar o preço que for necessário. Sabe qual é um dos grandes inimigos do serviço e da comunhão na igreja? É o custo. É o custo. Você vai ter que sair do seu conforto, você vai ter que tomar algumas decisões, você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você faz, você vai ter que trocar algumas prioridades. Tem custo. Muitas pessoas estão prontas para servir, desde que não haja nenhum custo. Se não precisar pagar nada, eu estou aí, estou pronto. Mas se isso custar alguma coisa, aí você desiste. A Bíblia diz, no versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte. Não foi qualquer morte, não. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não porque ele era indefeso, não, mas porque ele era Salvador, que quis dar a vida para resgate de muitos. Tem uma frase desse doutor Joete aí que diz, o ministério que não custa nada também não realiza nada. Nesse texto que eu li, do Hernandes Dias Lopes, ele conta a história de uma feira que vendia artigos religiosos, talvez essas feiras que são feitas aí em cidades e na frente de igrejas, né, que comemoram algumas festas. E tinha uma propaganda muito interessante, porque lá na feira tinha uma plaquinha em uma das bancas dizendo assim, cruzes baratas. E aí ele faz a pergunta, cruz barata? Será que isso existe? É claro que aquele vendedor estava falando do objeto, de uma cruz que ele tinha lá para vender. Mas você pode refletir e descobrir que não existe cruz barata. E a palavra de Deus diz que quem quer seguir a Jesus tem que fazer o quê? Tomar a sua cruz. Tem preço. Serviço tem preço. Comunhão tem preço. A Bíblia diz assim, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Sabe o que significa isso? Esforce o máximo que você puder. Vá até as últimas consequências. Pague o preço que for necessário. Mas seja um promotor da paz. Não tem cruz barata. Não tem cruz barata. Paulo diz, tudo sofro por causa do Evangelho. Outro texto ele diz que sofreu dores de parto, até ver Cristo formado nos seus discípulos. Você entende isso? Pastor, eu quero servir e quero cuidar de pessoas. Você vai ver que não é fácil. 2, 4 pessoas para você cuidar de verdade, você vai ver o que é bom. Acho que se todas as pessoas tivessem um ministério pastoral de cuidar de pessoas, talvez a gente falaria menos dos pastores.
Porque cuidar de pessoas requer cruz. Dor de parto até ver Cristo formado. Você imaginou o que isso significa? Às vezes significa madrugada sem dormir para cuidar de gente que está passando por tribulação e que não dá para esperar. Alguns líderes de grupo pequeno já têm experimentado isso. Tem serviço no dia seguinte, tem que madrugar no dia seguinte. Mas de repente tem que cuidar de pessoas até 1h da manhã, 2, 3. Mas não faz murmurando, não faz reclamando, faz com coração de servo, porque sabe que tem um preço para ser pago, uma cruz para ser levada. E cruz é opção de vida, é alternativa de vida. Não é doença, não é marido problemático, nem mulher difícil. Cruz é alternativa de vida. É você dizer assim, eu vou pagar o preço que for necessário. Último conselho, última dica. Faça tudo para a glória de Deus. É interessante porque os versículos 9 a 11, eu pus aí 3 pontinhos, que não dá para pôr o versículo todo. Ele começa mostrando que Deus se humilhou, esvaziou, abriu mão. Mas aí começa o verso 11 dizendo que Deus exaltou Jesus à mais alta posição. O nome de Jesus não era nada na terra. Foi sucateado, foi criticado, foi zombado, foi rejeitado. Mas Deus o exaltou de tal maneira que ao nome do Senhor Jesus vai se dobrar todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Faça tudo para a glória de Deus, porque um dia aqueles que se humilham serão exaltados. Faça tudo para a glória de Deus, sabe por quê? Porque um dia você vai ser honrado por Deus. Mas faça para a glória dele. Não faça para você mesmo. Não faça com outra motivação. O que não é feito para a glória de Deus é vanglória. O que não é feito para a glória de Deus é algo vazio, vão, sem significado nenhum. Mas quando você põe Cristo em primeiro lugar, o outro em primeiro lugar, quando você se humilha, mas se humilha de maneira honesta, sincera, coração mesmo quebrantado, coração de servo, a palavra de Deus diz que o Senhor vai conceder autoridade para você. Que o Senhor vai te exaltar. Enquanto você estiver vivendo para os outros, é sacrifício. Mas um dia, o Senhor vai te dar um alto posto e exaltar o seu nome. Nós temos ilustrações bíblicas disso. José do Egito, lembra? Ele foi para a masmorra, ele foi caluniado. E a gente olha para a história de José e fala assim, como é que pode um servo de Deus passar por isso, viver isso? Mas um dia, ele foi colocado como o segundo homem mais importante do Egito e matou a fome do mundo daquela época. É o símbolo daquilo que vai acontecer com aqueles que servem ao Senhor de maneira humilde e sincera. Vai reinar um dia. Vai ser exaltado um dia. Vai cumprir o seu papel um dia. Eu quero orar ao Senhor para que nós mantenhamos os olhos fixados em Jesus. Olhando para o modelo de Jesus, para o exemplo de Jesus, para a vida de Jesus, para a morte de Jesus, para a ressurreição de Jesus, para a exaltação de Jesus. Porque nós cremos que olhando para Jesus, os males que afetam a comunhão da igreja serão vencidos. Eu não quero prestígio pessoal, nem coroa. Eu quero que o Senhor seja glorificado, que as pessoas sejam abençoadas e que a igreja viva
em unidade e comunhão. Custe o que custar. Batizando os que desceram as águas hoje, ser igreja é relacionar, é viver em comunhão. Sei que a grande maioria está inserido num grupo pequeno. Fique lá, cresça lá, desenvolva lá, porque é importante relacionar. Irmãos que serão recebidos, que estarão chegando para a membresia da ISEC, além dos que foram batizados. Igreja é relacionamento, igreja é comunhão. E Jesus é o remédio para curar todo o egoísmo, toda a falta de unidade, toda a ambição, toda a competição, tudo aquilo que possa nos impedir de viver uma vida de comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Que Ele nos abençoe nesta noite e faça desta igreja, a Igreja Cristã Evangélica de Campinas, uma igreja forte na comunhão, nos relacionamentos. Que Deus nos abençoe. Amém?